amigos, tudo bem? Como é que vai? Boa semana a todos. Eu queria comentar um assunto hoje para vocês: a importância da nossa credibilidade no mercado. Por que eu tô falando isso? Às vezes a gente acaba fazendo negócios com parceiros, com clientes, e a gente acaba depois tendo prejuízo, deixando de receber, a pessoa não cumpre o combinado, e por muitas vezes ela dá essa pinta na hora da negociação. Dependendo da conversa, quando você acaba tendo um pouquinho mais de experiência, você não cai mais nessas historinhas furadas, né? A pessoa, por mais que você não conheça a pessoa, na primeira impressão você já consegue perceber se a pessoa é uma pessoa decente, se as conversas batem, os números batem, por fim, se ela é um bom cliente. E esses problemas acontecem geralmente quando a gente está começando no mercado, né, no ramo, porque a gente precisa vender de qualquer jeito, a gente sempre quer vender e a gente não quer perder venda de jeito nenhum. Então a gente, por afobação, por falta de experiência, acaba, cliente é cliente, eu quero vender de qualquer jeito, e às vezes você acaba tendo um prejuízo. Você vai tendo mais experiência, vai começando a dosar um pouquinho mais se esse cliente vale a pena, se ele não vale. Você acaba tendo paciência, você acaba tendo meio que um desapego pela venda. Não é que você não quer vender, é que tem coisas que, por mais atrativa que pareçam, no final vai dar prejuízo para você, vai dar dor de cabeça. Então a gente vai aprendendo, né? Por que eu tô contando isso para vocês? Eu acabei de fechar um negócio com um cliente, ele vai montar uma sorveteria. Ele tem uma pizzaria hoje, balcão e delivery. Por que eu tô falando isso? Porque esse cliente procurou a gente o ano passado, a primeira vez. A gente ia montar no começo do verão do ano passado. Quase assinamos contratos e, por fim, ele talvez ia se mudar para a terra dele, voltar lá pro norte. Não lembro direito a cidade lá, mas ele ia lá para a região norte, que é a terrinha dele. E então ele ia fechar o negócio, a gente acabou não montando a sorveteria. O tempo foi passando, eu sou cliente dele de pizzaria. Ele falou que ia vender a loja e tal. O tempo foi passando e agora, um pouco antes do verão, eu encontrei ele, bati papo com ele. Falei, e aí, cara, você ficou aqui? Ele falou, fiquei, pô. Ele falou, vamos montar a loja. E a gente foi conversando de novo e agora a gente vai montar a loja. E batendo papo com ele, ele falou, cara, Du, sabe por que eu tô montando a loja com você, cara? Ele falou, porque vocês têm credibilidade, cara. A conversa que vocês estão falando comigo esse ano é a mesma conversa do ano passado. Não mudou. Não mudou. Ele falou assim, pô, vocês jogam limpo comigo, né, Du? E a conversa é igual minha e do meu sogro. Aqui a gente trabalha assim, ó. O primeiro contato pode até ser feito via internet, via fábrica, por algum funcionário lá, ou via loja. Não precisa nem ser comigo ou com meu sogro, mas o desenrolar da conversa é sempre comigo ou com meu sogro. Quando a gente vai pegar um cliente novo assim para montar a loja, alguma coisa assim, eu gosto de conversar com a pessoa, porque eu tenho que ver a realidade da pessoa, onde ela tá, qual que é a ideia dela, e a gente vai fazer sugerir um modelo dele trabalhar com sorvete da melhor maneira possível, de acordo com a nossa experiência. E cara, ele queria montar, ia dar muito certo no ano passado, só que ele falou, pô, Du, eu tô indo embora, cara, daqui 2-3 meses, você não compra a loja minha, não? E na época eu falei, não, cara, não me interessa comprar a sua loja, não é essa a ideia. Ele falou, Du, então isso pesou muito, cara, porque ele falou pra mim ano passado assim, se você comprar minha loja daqui 2-3 meses, a parte do sorvete que você vai montar aqui, se você só comprar, naquela época ele ia comprar até os freezers. Se você comprar pagar o que eu gastei aqui e assumir minha loja, eu compro seu sorvete agora, eu fecho. E pô, é uma boa quantidade de sorvete, né? Montar uma loja inteira de sorvete, uma pista self-service com 3 freezers, açaí, picolé, pote, por fim, uma sorveteria completa. E na época eu falei pra ele, cara, eu não tenho interesse não. A gente tava investindo muito no chocolate, tava indo para outro ramo. Eu não queria montar várias lojas próprias, não era essa ideia. Eu falei, não tenho interesse. E aí ele falou, foi por isso que eu fechei com você esse ano, cara, porque você não me enrolou o ano passado. Se você tivesse me vendido sorvete o ano passado e eu tivesse viajado, cara, a gente ia ter problema, né? Então essa é a importância da gente ter uma credibilidade, da
gente falar o certo pro cara. Por exemplo, ele tá montando uma loja em determinado lugar, pelo padrão do bairro, o tipo do bairro, a localidade. Eu falei pra ele, cara, a expectativa é muito boa no seu bairro. Eu espero que no primeiro verão você vai estar faturando mais ou menos isso. Eu falo até um pouco mais abaixo do que eu realmente acho, né, do que o esperado, pra gente alinhar a expectativa. Então eu não minto pro cara, eu tenho certeza que a hora que ele montar a loja, ele vai faturar no mínimo isso que eu tô falando pra ele, entendeu? E a conversa é sempre a mesma. Se ele falou comigo agora, ele pegar e ligar pro meu sogro nem tá comigo, a conversa é a mesma, os números são os mesmos, não tem enrolação, não tem dessa, não importa se eu vou fechar ou não com ele. A nossa ideia é sempre falar a verdade, sempre. O que eu quero dizer pra vocês com essa história é que a gente já deixou de fechar muitos clientes, que o cara chega às vezes com dinheiro, com uma ideia totalmente errada do sorvete. Ele quer montar uma loja, já começar com 4, 5 funcionários, uma loja pequena, no bairro tal. E a gente, quantas vezes eu falei pro cara, eu falei, meu, às vezes o cara se aposentou, pegou uma grana lá do fundo de garantia. Quantas vezes nós falamos pro cara assim, ó, não faz isso não, cara, você vai perder dinheiro. O sorvete não funciona assim. O sorvete é isso. Eu falo toda a parte ruim do sorvete também durante a venda. Eu prefiro que o cara caia na realidade. Quantos caras deixaram de comprar com nós, mas que o cara não perca o dinheiro dele. Você imagina, o cara trabalha a vida inteira, cara. Ele cata uma grana lá, ele fala, agora eu vou investir no meu negócio pra mim ter uma aposentadoria. Pô, e ele vai começar tudo errado, vai perder tudo. Nós não achamos isso certo. Então nós preferimos perder o cliente do que... Eu falo isso porque há mais de 30 anos a gente ajuda as pessoas a montarem loja, o caramba 4, e eu cansei de observar inúmeros erros que se o cara cometer é fatal. Então quando eu vejo que o cara vai montar uma loja e ele já quer começar cometendo esses erros, cara, eu dou um conselho pro cara, eu falo, meu, se eu fosse você eu não faria isso. Agora, se o cara falar, tá bom, mas eu quero de qualquer jeito, beleza, vou vender meu sorvete pro cara e tá tudo certo. Entende? Mas a gente tem que ter credibilidade, a nossa palavra tem que ter valor, o que a gente fala tem que ser lei, tá? Talvez no começo, a curto prazo, você não tenha muito resultado, mas a longo prazo, gente, só sobrevive no mercado quem é decente, quem tem credibilidade. O nome vale muito. Vocês têm que ser lembrados assim, ó, quando eles falarem tal cara da sorveteria tal, os caras falam, ó, esse é decente, pode trabalhar com ele. É isso que importa. Então cuidado, galera, não queimem a língua, tá? Não queimem a sua palavra por causa de um cliente. Vocês acham que talvez vai estar ganhando com esse cliente, você só vai estar arranjando dor de cabeça e tendo problemas a médio e longo prazo, tá? A melhor maneira que a gente tem de arranjar cliente, por exemplo, para montar sorveterias, são parceiros, são indicações de pessoas, tá? Quantas vezes, ó, eu vim aqui, pô, eu sou amigo de tal pessoa pediu para procurar você. Isso é a melhor credibilidade que você pode ter. E eu ainda falo pros caras quando ele conhece, falo, ó, se você encontrar alguém que falar que eu, Eduardo ou Arlindo é picareta, é sem vergonha, eu já falo pra ele assim, ó, foge do cara, que esse cara não vale nada. Porque se tem uma coisa que a gente é decente, tá? Então nunca percam isso. Beleza, gente? Um abraço e vamos pra cima, valeu!